Pessoal, boa tarde aí, então todos sejam bem-vindos a mais uma aula aí de laboratório de introdução à robótica, ok? A aula de hoje eu vou estar falando sobre atuador, fechando essa parte de atuador para robótica. Vou estar passando alguma coisa aqui sobre motor de passo, não tudo, a disciplina motor de passo tem muita coisa para se ver. E vou deixar então aqui uma série de materiais que vocês possam estar buscando informações complementares para o que eu vou estar falando hoje, tá? A aula de hoje eu vou estar falando sobre alguns aspectos do motor de passo e deixo lá a questão do material suplementar. Bom, primeira coisa, né, o que é o motor de passo? O motor de passo ele é mais um motor elétrico, ok? Também de corrente contínua, que é utilizado para fazer um posicionamento em deslocamento. Então é algo também que você tem controle do deslocamento a partir do acionamento do motor, mais ou menos como nós temos em um servomotor, tá? Qual é a diferença ali? Até no slide lá, se você for da aula que eu dei de sobre servomotor, você vai observar que o motor de passo ele é considerado um servomotor, até por conta dessa questão da precisão que ele tem. Eu sou um pouco receoso com essas definições que a gente encontra aí na internet, que a gente encontra nessas apostilas disponíveis na internet, em relação a essa definição de motor de passo, tá? Motor de passo, como tá aí esse negócio de ser posicionado muito precisamente e rodado em um ângulo exato, isso para mim aí, na verdade, é uma furada. Tem que tomar cuidado com essas afirmações. Por que eu estou colocando? Então, por que você colocou isso no seu slide? Justamente para chamar essa atenção. Como assim, Lucas? Olha, o motor mais preciso que nós temos é o servomotor. Por qual motivo? Obrigatoriamente, o servomotor tem uma malha de realimentação. Então, ele consegue conferir, ele tem um instrumento dentro dele, ele tem um sensor. E esse sensor, ele informa para uma placa, um drive de controle, qual é a posição do motor. Qual é a posição real do motor, do eixo do motor. Então, se o eixo do motor não chegou na posição que você mandou ele ir, ele vai automaticamente, sozinho, fazer essa correção. Então, aumenta um pouquinho a tensão que deve ser aplicada para o motor e o motor vai. Do mesmo modo, se o rotor ali, né, o eixo do motor, passou da posição que queria, ele diminui esse sinal que ele está aplicando nos estatores, ali na estrutura do motor, ele reduz a tensão fornecida ao motor e o motor volta para a posição que você deseja. E isso a gente até viu lá, tem um slide que eu falo sobre malha de controle. O pessoal gosta de motor de passo e fala super bem de motor de passo, por quê? Motor de passo, em teoria, tá? Ele funciona bem. Por quê? Você não tem essa realimentação, então você simplifica o seu componente mecânico, ele se torna mais barato, tá? Ele se torna mais barato porque você está jogando um drive de eletrônica, que é uma eletrônica que está ali fora, você não usa isso de um modo geral, só que você passa a acreditar na boa fé. Qual boa fé? Você vai falar assim, olha, eu quero que o motor vá para tal posição. Vamos falar assim, pensa que você está num eixo linear, deslocando, uma impressora, tá? Imagina que você está com uma impressora. Ela só desloca em um eixo. O cabeçote da impressora ali só desloca em um eixo. Aí você fala assim, eu quero que a minha impressora vá para a posição 0.5, que seria o meio da folha, tá? Você vai mandar esse motor de passo, dar a sequência de comandos ali, de pulsos, para ele poder ir para a posição 0.5. Só que de um modo geral, na grande maioria das aplicações que as pessoas fazem, você acredita na boa fé que esse motor seu vai girar, que o seu sistema mecânico ele é
perfeitinho e que o cabeçote da impressora vai realmente chegar na posição 0.5. Ah, eu tenho sensor? Eu posso ter sensor para fechar essa malha? Pode. Só que aí você está caminhando realmente para o servo motor. Você não está mais com o motor de passo. Então o motor de passo o pessoal gosta dele, que é um jeito de você ter uma certa precisão, entre aspas aí com essa certa precisão, sem fechar uma malha de controle. Você trabalha com uma precisão maior em malha aberta. Quando eu digo malha aberta ou malha fechada de controle, significa se eu estou instrumentando esse meu motor para saber se ele foi para a posição que eu quero. Seja essa posição angular, então eu vou fazer com que ele dê uma rotação específica e pare em um ângulo, igual vocês estão mexendo aí no trabalho do servo. Ou se eu mando ele fazer um deslocamento linear, vai para a posição 1 metro, vai para a posição 50 centímetros, depende muito do referencial mecânico da máquina que eu estou aplicando esse motor, tá? Eu particularmente não sou fã de motor de passo, tá? Já tive a oportunidade de trabalhar com motor de passo, inclusive na indústria, trabalhando em CNCs, então uma CNC de eixo X, Y e Z. Até coloco aqui no slide o diagrama de ligação de uma CNC. Só que, para mim, Lucas, tanto o dispositivo mecânico quanto o motor de passo, ele está sujeito a algumas perturbações do ambiente, algumas falhas mecânicas ou falhas eletrônicas que eu não gosto. Eu não assumiria em um projeto meu pessoal para fazer. Então, por isso, eu não sou o cara que mais defende aqui motor de passo. Mas motor de passo tem um monte de aplicação. Essas impressoras 3D da vida que você vai ver lá, que você tem no laboratório, todas elas utilizam motor de passo, tá? E por que, Lucas? E por que você não gosta do motor de passo? Eu não gosto do motor de passo porque, de um modo geral, não possuem caixa de redução, não possuem realimentação implementada neles. Quando você realimenta eles, ele põe sensor para ele te dar a posição, quanto que ele girou, ele fica extremamente caro. Então fica inviável de você utilizar ele. Então, para utilizar em malha aberta, esse aqui é o sujeitinho. Ó, essa aí nós temos a imagem de 3 motores de passo. Lógico, está mudando o torque, por isso que você tem motor menorzinho, você tem motor maior. Existe um padrão na indústria para motor de passo, tá? Que é um padrão chamado NEMA, NEMA, e esse NEMA, ele é um padrão relacionado a tamanho, então tem a ver com esse comprimento do motor, com essa área quadrada em que o motor encaixa ali. Então ele estabelece, entre outros fatores, um dimensionamento padrão para os motores de passo. Então você tem motor de passo NEMA 17, 18, 19, 20, 23, que é o maiorzão que eu conheço, mas se eu não me engano vai até o NEMA 27 ou algo assim, ou talvez até superior do que isso. Como eu não sei, eu não sei muito bem essas escalas aqui não, porque eu usei motor de passo apenas uma vez só na graduação. Bom, então existe uma regra aí de padronização de tamanho. Mesmo você tendo um motor, por exemplo, pega um motor aí padrão NEMA 23, que já é um motor pesado, grande. Ali você tem motor com uma série de faixas de torque e velocidade, tá? Então, mesmo você mantendo o tamanho físico ali dentro de certas dimensões, dentro de certo padrão, você consegue ter opções de motores com mais torque, motores com menos torque. Bom, quando você está tratando de motores, você parte para a estrutura mecânica do motor de passo, você pode ter 3 tipos diferentes de organização mecânica, tá? Aqui eu estou me referindo ao processo construtivo do motor de passo. Então você pode ter um motor de passo de relutância variável, o motor de ímã permanente e o híbrido que faz a unificação dos dois, tá? O que muda? Muda a disposição. Se você vai ter, no caso do ímã permanente, no seu eixo que sai do motor, você vai ter um ímã fixo nele. Por isso um ímã permanente.
Já no de relutância variável, então você vai ter ali o seu rotor com diversas polaridades, não vai ser mais um ímã permanente. E a relutância variável aqui, normalmente você não está com um ímã, você está com uma engrenagem acoplada no motor. Isso está claro num dos links que eu deixo no material suplementar. E o híbrido, ele faz essa fusão. Então ele dá diversas polaridades, mantendo um ímã no eixo do motor. Lembrando que o ímã ele só tem duas polaridades, norte e sul, e você utiliza uma construção mecânica de engrenagem ali, de acoplamento, para expandir esse rotor aí, deixar esse rotor multidentado. Basicamente, gente, a estrutura de um motor de passo é essa aqui. Você vai ter ele, você pode ter ele com mais ou menos polos aqui, que são essas bobinas que a gente tem. Então são núcleos ferromagnéticos ali de um modo geral na construção que nós temos. E nesse caso aí eu tenho 4 para esse motor. Então ele é um motor que tem 4 bobinas. Normalmente você chama essas bobinas aqui de bobina A, de bobina B. Tá? De forma que a bobina A são 2 pares desse daqui e a bobina B outros 2 pares. Então você tem o A+, e o A-, o B+, e o B-. Bom, o que acontece? Se eu tenho um núcleo ferromagnético ou um núcleo de metal magnético que não seja o ferro, não tem problema. E você enrola ao redor desse fio, desse núcleo, cabo elétrico, o que você está fazendo ali? Alguém sabe me contar o que eu construo ali quando eu faço esse enrolamento em torno de um núcleo? Você cria um indutor. Vai ser um tipo de indutor. Só que esse indutor aqui ele é um eletroímã. Especificamente. Então você está criando um eletroímã. Para quê? Você quer atrair essa polaridade do ímã que está aqui de azul e vermelho fixado no eixo do seu motor. Então, a sua intenção ali é atrair o norte e sul do ímã que está fixado no motor. Então, olha aqui, a grosso modo, tá? Se você pensa no funcionamento mais simples, a cada momento você aciona somente uma dessas bobinas, um desses eletroímãs. Então, se você pega aqui e aciona o que está nessa parte superior, a bobina, vamos falar que é essa parte vermelha do ímã que está fixo, vai ficar desse modo aí. Espera aí que eu cliquei aqui. Se eu aciono essa bobina que está aqui na horizontal à esquerda, o que acontece? Eu faço o meu eixo girar 90 graus. Por quê? Eu agora vou atrair esse polo em vermelho, de forma que ele faça uma rotação para mim de 90 graus. Se eu aciono agora essa bobina que está na vertical, na parte inferior, eu faço com que o meu eixo rotacione mais 90 graus. Então ele vai sair para mim daqui, né, ele já estava parado na horizontal, ele gira e vai voltar para a vertical. Então com 2 acionamentos de bobina, eu faço o meu eixo rotacionar 180 graus. Quando eu aciono a terceira bobina aqui, que é a que está na horizontal agora à direita, eu completo um movimento de rotação do meu eixo de 270 graus. Quando eu aciono novamente a primeira bobina ali, que é a que está na vertical, na parte superior, eu completo a minha rotação de 360 graus. Sim, Caio? Ele só trabalha de 90 e 90? Não. Não. Esse aqui é o caso mais simples que a gente tem. Você tem outras opções aí para modificar isso. Acho que eu vou comentar sobre isso aqui mais à frente. Bom, uma forma de fazer esse acionamento de eixo é acionar bobina por bobina. Ou acionar pares de bobina. Tá? Como assim? Aciona as 2 bobinas que estão na vertical. Ou aciona as 2 bobinas que estão na horizontal simultaneamente. Por quê? Uma vai atrair o polo norte do meu ímã, outra vai atrair o polo sul do meu ímã. O que você ganha quando você faz isso? Você consegue aumentar o torque que você vai estar entregando no eixo do seu motor. Ok? Então você pode fazer isso.
Respondendo a pergunta do Caio, como que eu poderia reduzir essa minha rotação, em vez de eu girar de 90 em 90 graus, como que eu posso fazer para, acionando essas bobinas, para que eu consiga fazer com que esse motor gire menos do que 90 graus? Qual que seria a opção que eu tenho de acionamento aqui? Para esse caso simples que está aí no slide. Alguém arrisca? Sei lá, ligando 3. Pode falar, Caio. Poderia acionar elas com algum jeito de fazer a intensidade ficar diferente? Duas opostas. Poderia, mas não seria essa aí a saída. A saída é, em vez de eu ligar bobinas opostas, eu ligo bobinas laterais. Então eu ligo simultaneamente, por exemplo, a bobina superior, ok? Na vertical superior e a horizontal esquerda. Então estou acionando uma bobina A e uma bobina B. O que acontece? O meu eixo agora ele vai girar 45 graus, porque o norte agora ele passa a ser atraído por duas bobinas, então ele vai dividir. Então, em vez dele dar um giro, um meio giro ali de 90 graus, ele agora vai dar um meio giro só de 45 graus. Porque eu tenho a bobina de cima e a bobina da esquerda atraindo o polo norte, ou seja, ele vai ficar dividido entre essas duas forças de atração que ele tem aí. Já que eu sei que uma em relação à outra está posicionada a 90 graus, eu consigo garantir que ele gire ali para mim 45 graus, que é a metade disso. Ok? Claro isso daí? Então o menor que ele anda vai ser 45 graus, o menor ângulo que ele consegue andar. Para esse caso mais simples de construção que a gente está vendo aqui, Davi. Mas você tem motores de passo aí com a precisão de décimos de grau. Porque você muda essa construção mecânica dele aqui. Eu vou comentar disso na frente. Mas, para esse caso simples, que é o que eu estou projetando no slide agora, sim, o mínimo que esse motor consegue me dar de precisão é 45 graus. É isso mesmo que você falou. Ian. Para ele ter mais precisão, ele precisa de ter mais bobinas? Justamente, isso está no slide da frente ali. Eu vou chegar lá. Segura a mão aí. Vamos lá. Que é agora tipo de ligação. Já que a gente viu que o motor possui essas bobinas, como que eu posso fazer agora para fazer a ligação? Eu posso fazer dois tipos de ligação. Posso fazer a ligação unipolar, tá? Em que, lembra, eu tenho 4 bobinas, então eu vou precisar de ter pelo menos 5 contatos. Por quê? Um contato para alimentação, em que eu vou fazer uma alimentação comum para todo mundo, que no caso a minha alimentação comum, que é o positivo da minha fonte, tá vindo nesse cabo azul, ok? Então, olha, chega positivo nessa bobina, chega positivo nessa bobina de baixo, chega positivo na bobina da esquerda, chega positivo na bobina superior. Bom, e o GND? Que o que eu preciso agora para alimentar uma bobina é fechar meu circuito, é colocar o GND. Se eu coloco o GND na conexão 1, eu estou ligando qual bobina? A superior. Se eu coloco o GND no terminal 2, eu estou ligando qual bobina? A da direita. Se eu estou colocando o GND agora no terminal 3, eu ligo a bobina inferior. E se eu coloco o GND no terminal 4, eu ligo a bobina da esquerda. Então, o que eu tenho que fazer eletricamente aqui? Eu tenho que chavear, ter um controle de qual terminal que eu estou colocando o GND. Nesse caso específico, a alimentação positiva ela fica constante para todas as bobinas, só que não adianta nada eu ter alimentação positiva se o meu circuito está aberto. Quando eu fecho o circuito, ok? Que é o fechar o circuito, que significa disponibilizar o GND para a bobina,
eu faço então com que aquela bobina minha fique ativa, ou seja, que aquele eletroímã funcione. Se o eletroímã funciona, ele vai dar um jeito de atrair para mim, eletromagneticamente, os polos positivo, norte e sul do ímã que tenho fixado ali no eixo do meu motor. Então, o que eu tenho que fazer para esse caso? Na verdade, vocês não vão ter que fazer isso caso venham utilizar o motor de passo. Mas a ideia é que se faça um chaveamento eletrônico para ficar chaveando o GND entre os terminais 1, 2, 3 e 4. Então eu vou ficar chaveando mesmo. Uma hora o meu GND está no terminal 2, uma hora meu GND vai estar no terminal 3, outra hora ele vai estar no terminal 4. Se eu faço a sequência de chaveamento de 1 para 4, o meu motor aqui está girando no sentido horário. Se eu inverto o sentido de chaveamento de 4 para 1, ele vai girar para mim o quê? No sentido anti-horário, porque eu mudo a sequência de energização das minhas bobinas. Ok? Então é só ficar atento. Por que ligação unipolar? Porque só o GND está sendo chaveado, tá? É a ligação mais simples que se tem de um motor de passo. Você está chaveando somente quem? O GND. Então, pensando num circuitinho mais simples que você tem 2 cabos, aqui ó, olhando na tela, você tem 2 cabos, você tem 4 saídas, mais um único cabo para conectar. Então você só pode fechar o circuito um de cada vez, ó. Não tem como você fazer isso de forma diferente, ok? É o que a gente faz na ligação unipolar. Já outro tipo de ligação é a ligação bipolar. Qual é a diferença aqui agora? Eu vou ter que ligar bobina por bobina. Ou seja, o meu chaveamento agora não é só do GND. Observa, o GND agora ele não é mais em comum para todas as bobinas como a gente tinha no unipolar. Ele agora passa a ser um GND de forma que, olha aqui, da forma como está. Só um minuto, tá, Giovanni? O VCC, que é o positivo, entra no 1, passa pela bobina superior. O terminal sul, que está saindo ali da primeira bobina, da bobina superior, ele está conectado em série com a bobina inferior. Então, ele está alimentando para mim novamente aqui, fechando, tornando em série essas duas bobinas e voltando cá no terminal 3 para mim, onde eu tenho GND. Então, agora no bipolar, quando eu for chavear, eu vou estar fazendo o chaveamento da minha ligação positiva, mas também da minha ligação negativa, aqui no caso o GND. E não somente mais do GND. Então, na hora que eu for chavear, eu tenho que sair da posição 1 e 3 e vir para a posição 2 e 4. Por quê? Agora o 2, o positivo vai entrar no 2. Uma vez que ele entra no 2, ele vai entrar pela bobina da direita. A bobina da direita está em série com a bobina da esquerda, que volta e fecha, que o GND agora passa para o pino, para o terminal 4. E por aí você vai fazendo o chaveamento sequencialmente, ok? Sim, Giovanni? Ô, Lucas, esse tipo de ligamento aí, ele interfere na rotação dele também? Tipo, você falou que se você ligasse os dois, ia girar em 90-90. É isso? Tipo, assim que funciona? Desculpa, Giovanni, eu não entendi sua pergunta. Repete, por favor. É porque, tipo assim, você falou assim, se ligasse os dois, por exemplo, assim, na vertical, as duas bobinas aí, por exemplo, aí ele girar de 90-90, não era? 90 graus. Sim, aqui, Giovanni, a gente não está preocupado ainda com quanto ele vai girar, porque o quanto ele vai girar é uma outra característica mecânica. De novo, nós continuamos naquele caso mais simples, em que eu tenho 4 bobinas e um eixo só com 2 contatos, um norte e um sul. Então, com 2 contatos, um norte e um sul no meu eixo, e 4 bobinas para acionar, o máximo que eu consigo rotacionar ali é de 90 em 90. Ou, nesse caso aqui, eu nem sei se vai ser possível, mas você teria que fechar 2 laterais. Então, você poderia ativar todo mundo ao mesmo tempo aqui e fazer os 45 graus. O que
para essa entrada aqui, você já teria que ter um circuito no seu drive para fazer jogar positivo e negativo aqui para todo mundo simultaneamente. Por exemplo, a bobina de cima, a superior, com a da direita, de forma que as duas estão recebendo VCC junto. Então, com isso, você consegue rotacionar no mínimo, no máximo, 45 graus. A sua precisão aqui poderia alcançar 45 graus. Não mais do que isso. Ok? Ok? Porque nós estamos trabalhando com um modelo aqui o mais simples o possível. Tá? Nós não estamos trabalhando com modelos mais elaborados aqui. Então, como eu estou trabalhando com a mecânica muito simples, eu perco precisão na minha rotação. Não consigo garantir que eu vou falar assim, olha, meu motor vai girar aqui para mim em 0,1 graus. Não vai, você não tem uma construção mecânica que te permite falar isso. Ok? Beleza. Mas é isso mesmo que você falou, você está correto. Bom, pessoal, acionamento. Vocês já viram aí que a gente tem que pensar nesse controle, não tem? Qual é a vantagem? É vantagem, de novo, desvantagem em relação ao motor de passo. Esse esquema que eu coloquei aqui, ele é um esquema para acionamento de uma CNC que ela tem 4 eixos. Ela vai andar no eixo X, vai andar no eixo Y, vai andar no eixo Z. E tem um quarto eixo aqui que ele chamou de A, que eu não sei o que esse eixo A está fazendo aqui. Bom, além disso, eu ainda vou ter fixo nessa minha CNC um spindle, que é onde fica a minha ferramenta de rotação. Então, olha, de novo, chamando a atenção aqui para o circuito que a gente já viu. Nós temos um relé de estado sólido. O que o relé faz para mim nesse circuito, nesse diagrama? Isola. O que ele está isolando aqui especificamente? Ele está isolando a ferramenta. Além de isolar a ferramenta, ele está fazendo um outro isolamento aqui que é importante observar. O meu microprocessador aqui, ó, que é essa placa central, ela é de corrente contínua. O meu spindle que eu tenho aqui, ele é de corrente alternada. Tá lá, ó, AC. Então, eu estou mandando potência de CC. Ele está fazendo para mim o isolamento elétrico e está transformando corrente contínua em corrente alternada. Tá? Então, são duas coisas que ele está fazendo. Tanto é que aqui, ó, ele está vindo no barramento, tá? De alimentação sua da rede, ó. Então, você tem o neutro aqui de azul, você tem a fase de marrom e você tem o terra aqui, que é o aterramento do seu circuito de cabo verde. Isso aqui é CEMIG, ok? Coloco um relé de estado sólido, ele vai fazer esse isolamento. Então, eu consigo, a partir de um processador CC, fazer o acionamento de uma carga AC. Tá? Esse equipamento grande, com essa grade metálica aqui embaixo, na lateral direita, na parte inferior do esquema, isso aqui é a fonte de alimentação. Então, aqui sai para mim a fonte de corrente contínua. Então, essa aqui é a minha pilha grandona. Uma pilha que está recebendo energia de quem? Eu alimento ela de novo com a minha rede. Aqui ele vai fazer a conversão de energia, né, de AC para CC. Então, sai para mim aqui positivo e negativo. Não sei quais valores, provavelmente valores diferentes de tensão, porque eu tenho duas conexões vermelhas saindo aqui, que é a parte de, pode sair, por exemplo, 5 volts e 12 volts. 12 volts está vindo para alimentar o motor e 5 volts está entrando para alimentar o meu circuito de lógica aqui em cima. Então, eu tenho uma única fonte para fazer o acionamento das duas coisas, ok? Bom, além disso, então esse verde aqui no meio é o meu processador. Tenho alguns acionamentos externos que eu preciso estar monitorando futuramente como interrupção, que são quem? Chave fim de curso. O meu eixo deslocou e alcançou o limite físico para ele. Então, eu preciso de ter uma chave de fim de curso para avisar o processador. Falar assim, desliga o motor aí, porque acabou o caminho dele aqui, ele já encostou. Preciso de ter sensor indutivo.
quem estava fazendo isso aqui precisava de detectar a presença de metal em algum lugar. Então, por isso que ele tem um sensor indutivo ali para detectar essa presença. E, além disso, ele ainda tem aqui o botão de segurança, que é o botão de emergência. Toda máquina tem que ter um botão de emergência. Uma vez que você pressiona isso aqui, os 5 motores que você tem aqui, ó, os 4 de passo, mais o spindle, ele tem que ser interrompido imediatamente a alimentação para ele. Você tem que desligar a máquina, você tem que desligar suas cargas. Quais cargas? Os motores. Tanto o AC quanto os motores de passo aqui, que são motores CC. Você tem que desligar tudo, tá? Bom, e essas 4 caixinhas pretas aqui em sequência? O que são essas 4 caixinhas pretas aqui embaixo do microprocessador ao lado da fonte? As 4 caixinhas pretas que a gente tem aqui são os drives para motor de passo. Isso aqui é um circuito que você compra pronto. O que ele faz? Ele isola primeiramente o seu motor da sua parte de lógica. Então, todas essas entradas dele aqui, normalmente, são opto-isoladas. Então, a gente tem o opto-acoplador em todas essas entradas aqui, que são entradas de sinais, claro. Você tem também a configuração aqui para como você vai fazer o acionamento do seu motor. Você vai fazer uma ligação do tipo unipolar ou você está fazendo uma ligação do tipo bipolar. Você só muda os jumpers e as chavinhas que você tem aqui e o driver ele já sabe como que o motor está conectado. No final da história, para acionamento de um motor desse aqui, o que você manda? Você manda simplesmente um PWM. Um PWM de que forma? Um PWM com 50% de tempo on, um PWM com 50% de tempo off. E o que muda? Muda a frequência. Então, você está mudando ali agora a frequência. Se você muda a frequência, você muda a velocidade com que esses pulsos positivo e negativo são gerados. Então, se você quer mudar a velocidade de um motor de passo, você muda a frequência, aumenta a frequência do PWM. Se você quer diminuir a velocidade do motor de passo, você diminui a frequência do PWM. Mas o seu PWM, indiferente se ele tem uma frequência de 2 Hz ou se ele tem uma frequência de 20 kHz, é 50% de tempo on, 50% de tempo off. Diga, Caio. A gente consegue fazer essa troca de frequência no Arduino mesmo ou ia ter que passar por um controlador? Ele... No Arduino ele tem biblioteca pronta. Eu nunca mexi com motor de passo no Arduino. Eu vou ter que olhar isso para te responder melhor. Mas eu espero que sim. Provavelmente a gente já consegue fazer essa mudança de frequência aqui no Arduino para alguns casos específicos. Para a biblioteca aqui, você deve conseguir varrer entre essas frequências pré-estabelecidas de hardware que você tem para o Arduino. Então, você tem uma biblioteca própria que vai te permitir fazer essa alteração de frequência aí no caso do Arduino. Na verdade, essa biblioteca ela chama até Stepper, que é motor de passo em inglês. Ok? Bom, isso daqui. Para fechar a aula, gente, que não pode demorar muito, como aumentar a precisão do motor de passo. O Ian já tinha falado e já ter dado a dica, que outra pessoa, não lembro quem aqui também comentou sobre essa questão de precisão. Há algumas opções, tá? Primeiro seria aumentar o número de bobinas, tá? Que são as fases que a gente tem ali. Então, se você aumenta o número de bobinas, que é isso aqui, ó, de eletroímãs, você vai conseguir já aumentar a sua precisão. Porque você vai... Aqui nossas bobinas estão separadas por 90 graus. Você pode reduzir esse espaçamento. Por exemplo, se você passa aqui para 6 bobinas... na verdade, se você passa para 6, você já passa a ter isso daqui de 60 graus. Você já reduziu o ângulo ali para 60 graus. Então, se você dá uma volta completa,
você sai de 90 para 60. Se você dá meia volta, você sai de 45 para 30. Normalmente, isso aqui vai até 8, se eu não me engano, tá? 8 fases. E o que muda? Muda o seu... Na verdade, vai depender muito do tipo de motor que está usando. Se você está trabalhando com motor híbrido, que é o que se utiliza na indústria, isso aqui usa uma estrutura mecânica diferente, tá? Em que você pode ter na parte de fora mais de 50 bobinas e na parte interna mais de 50 bobinas. Ou seja, você tem opção pra caramba para trabalhar nisso daqui, tá? Então depende muito da construção mecânica. Então eu posso aumentar o número de bobinas e o número de polos no meu rotor. Então é a forma mecânica de se fazer isso. Uma vez que você tem a forma mecânica estabelecida, você pode fazer isso porque alguns desses drivers ele te dá a precisão de micropasso. Então, eletronicamente, devido à possibilidade de você fazer esse acionamento associado daqueles eletroímãs, você consegue eletronicamente fazer acionamento, fazendo esse controle de força e de ativação de bobina, controlar melhor esse posicionamento entre 0 e 90, por exemplo, que é o que nós temos aqui nesse motor mais simples. Então você consegue, através de eletrônica, que vai ser acionamento das bobinas, diminuir o ranger, a precisão, aumentando a precisão entre 0 e 90 para esse caso que está projetado aí no slide, tá? Então você tem opção mecânica, que é aumentar o número de bobinas ali, aumentar o número de polos do rotor, e depois que você já fez a alteração mecânica, você ainda tem uma opção eletrônica, porque você compra a drive, que o driver, eletronicamente, ele vai conseguir gerar para você micropasso. Então você consegue controlar essa posição, essa varredura de ângulo que você tem ali, para aquele caso simples entre 0 e 90. Motores mais bem elaborados, lógico, você vai pegar um motor lá que ele foi dividido em 50, você vai trabalhar com 1/50 avos e vai dividir isso ainda eletronicamente. É onde você consegue ter motores com elevada precisão. Sim, Cássio? Eu não sei se isso é usual, mas eu posso aumentar a precisão do motor usando engrenagem? Pelo contrário, tá? Quando você entra com engrenagem, o que acontece? Obrigatoriamente para a engrenagem funcionar, ela tem que ter folga. Existe até um nome correto para essa folga que me fugiu aqui agora na cabeça. Mas obrigatoriamente entre um dente de engrenagem e outro, você tem que ter folga. Se você não tem folga, a sua engrenagem, na hora que uma vai passar pela outra, ela trava. Então seu eixo vai ficar travado. Por quê? Não tem folga para as engrenagens deslizar. Então, quando você entra com engrenagem, na verdade, você está entrando com imprecisão no seu sistema. Porque ela sempre vai ter uma folga nela. Então, você não consegue garantir precisão acoplando engrenagem no motor de passo. Tipo, eu tô falando de uma engrenagem menor que vai para outra maior depois e tal. Você vai aumentar torque, mas a questão de precisão, de posicionamento, você perde. Justamente devido a essa folga aí que você tem na construção mecânica da engrenagem, do princípio de funcionamento da engrenagem. Não interessa se foi de uma engrenagem pequenininha para uma engrenagem média para depois chegar numa engrenagem grandona. Não interessa qual que é esse sistema de engrenagem que você tem ali. Entre cada engrenagem onde você tem conexão física, contato entre uma engrenagem e outra, tem que haver folga. Então, se tem que haver folga, é mais ou menos, não sei se vocês já viram aí, ou o tio, ou o avô, ou o pai tem um fusquinha velho lá na roça, ele vai dirigir o fusquinha, tá vendo? Ele tá balançando o volante do fusquinha ou da Kombi lá para todo lado, por quê? A direção tem uma folga enorme. Então você tá pegando esse conceito e tá trazendo pro eixo do seu motor. Ok? Então você perde precisão na questão de posicionamento do seu motor. Em compensação, Cássio, quando você acopla a engrenagem, um jogo de engrenagem, uma caixa de redução no motor, você ganha torque, ok? Então uma coisa vai em contramão à outra.
Aproveitando a deixa que o Cássio deu, essa é uma vantagem do servo motor. Por quê? Por que servo motor tem torque? Por que o danado é forte? Porque ele tem caixa de redução. E como você garante a precisão? Porque tem um sensor lá no eixo falando assim, olha, o motor não chegou na posição que você quer. Aumenta o sinal aí. Aumenta o sinal aí. Então esses problemas mecânicos que você tem, que você agregou no seu sistema devido à inclusão da caixa mecânica, que era para dar força para o motor, você consegue corrigir e eliminar esse problema mecânico, que é o problema da folga, quando você faz essa realimentação, você fecha a malha. Então o servo motor, por conceito, ele é um sistema com uma malha fechada interna nele. Então ele sempre está sabendo onde que o eixo realmente está. Então se tem a folga e a folga não permitiu que o motor chegasse lá, ele vai mandar você corrigir. Então corrige aqui, manda o motor ir mais para frente, ou manda o motor voltar para trás. Não tem problema. Pode falar, Cássio. E, por exemplo, aí eu quero fazer isso também, em vez de usar engrenagem, eu vou usar correia. É o que eu falo aqui agora no próximo. Eu falo aqui no próximo slide, ó. A correia é outro problema que você tem. Qual que é o problema da correia? Não interessa se é correia de borracha, não interessa se essa correia é uma corrente mecânica. O que acontece com correia? Todo mundo tem experiência nisso aqui. Desgaste. Ela vai perdendo. O que fala? Querendo ou não, se você. Ela vai esticando. Ela vai esticando, ela vai estendendo. É exatamente isso aí. Eu não sei quem falou agora. Quem falou aí que ela estica? É o Pedro. É exatamente isso aí, Pedro. Não interessa se ela é de borracha, não interessa se ela é lisa ou se ela é dentada, não interessa se ela é de aço. Você está usando uma corrente de aço. Você vê isso na corrente da moto, você vê isso na corrente da bicicleta. Por que você tem que parar a moto? Por que você tem que parar a bicicleta de vez em quando no mecânico e fala assim, aperta para mim a corrente aqui um pouquinho. Ajusta, né, a corrente da moto. Normalmente você faz isso a cada 500 ou 1000 quilômetros, dependendo da moto. Porque, apesar de ser aço, você está fazendo tanta força nele que ele vai estendendo. Vai tendo essa distensão natural do material. Se tem uma distensão, o que acontece? Você acertou seu sistema, ele estava retinho, esticado. Ele trabalhou alguns dias, algumas horas. O que vai acontecer com isso? Ele vai começando a dar barriga. Então pode ser que você manda seu motor. Esse é um problema, tá, gente? Eu trabalhei numa empresa em Sete Lagoas. Lá tinha robô cartesiano com motor de passo sem realimentação. E o sistema de movimentação mecânico ele era por correia dentada. O que acontece? A indústria não fecha, trabalha 24 horas por dia. Então você vai lá, regula a correia, estica, né, a correia ali do motor. Na hora que você chega no outro dia, o negócio tá bambo de novo. Por quê? Tem desgaste, o material vai distender. Ele vai distendendo. Chega uma hora que você já atingiu o limite de distensão do material, a correia ou a corrente rebenta. Tá? É um processo natural aí mecânico. Só um minuto, Caio. Então, gente, você tem problemas de transmissão. Justamente esse daí do negócio frouxar. Então você manda e fala assim, olha, vai para a posição 1 metro para mim nesse eixo. Se a correia tá bamba, o motor gastou alguma parte do giro dele tracionando a correia para que o movimento tivesse início. Então você vai chegar no final lá no 1 metro que você queria? Não, você vai chegar próximo. Quão próximo você vai? Depende do quanto que esse motor teve que girar para impor tração na correia. Tá certo? Ou nesse sistema de transmissão. Além disso, como a gente já falou, como a gente tem problema ali de colocar caixa de redução, acaba que a gente trabalha com esses motores em baixo torque. São motores que não têm torques elevados, igual um servomotor, igual um motor CC. Tá? Normalmente eles possuem torques bem baixos mesmo, comparado aos outros atuadores que nós vimos. E, de um modo geral, trabalham em malha aberta. Trabalhar em malha aberta, vai para a posição 1 metro nesse eixo e você, programador, você técnico, acredita na fé, na força de Deus que esse motor vai parar a sua ferramenta na posição 1 metro. Tá? Malha aberta é você manda, você confia e você acredita que vai chegar lá. Mas em momento algum, você técnico, responsável pela máquina,
vai poder falar assim, olha, eu garanto que a minha máquina em mar aberta vai parar toda hora na posição que você quer. Isso não existe, tá? Isso é mentira, isso é um erro. Você pode encontrar talvez até técnicos na indústria que vá falar isso, mas não vai funcionar. Caio, desistiu aí ou eu já te respondi? Não, é sobre a questão da correia ainda. Sim, pode perguntar. Você pode ficar sempre apertando ela ou uma hora ela fragiliza, você tem que trocar toda? Normalmente o pessoal troca essa correia ou quando o sistema mecânico não te dá mais opção para fazer o ajuste ou quando ela arrebenta mesmo. Enquanto você tiver espaço na máquina para ir fazendo esse ajuste e tracionando ela, você vai tracionando. Ok? Aí acabou o espaço. Desculpa, repete, por favor. Fazendo isso de ficar sempre repetindo esse processo de tracionar ela, você não perde confiabilidade, não? Uai, perde, não de precisão, que se uma vez ela está esticada, ela vai funcionar. O que você vai perder de precisão ali é insegurança. Mas normalmente essas máquinas que trabalham com correias, existe uma proteção para correia. Caso ela arrebentar, não atingir o operador. Então ela fica presa dentro de uma gaiola. Você vê isso claramente nos compressores aí de borracharia, compressor de ar. Esses compressores maiores têm uma correia e essa correia ela tem uma proteção toda em volta dela. Que se por acaso ela vier arrebentar, ela vai ficar presa nessa gaiola. Ok? Mas aí você vai esticando. O jeito é ir esticando e fazendo esse ajuste mecânico ali todo dia ou numa frequência necessária. Que às vezes você está com um material lá que você tem que fazer esse ajuste uma vez por mês. Ok? Ou você vai ter que fazer a cada 15 dias. Ok? Ou dependendo do esforço que a máquina faz, você vai ter que fazer isso a cada 2 dias. Tudo é relativo, tudo depende do componente. Você está usando um componente de qualidade. Se o componente foi dimensionado corretamente para a máquina. Mas se você vai ajustando, um momento você acaba com as propriedades elásticas do material e a tendência dele é romper, é realmente estourar ali a correia e arrebentar. Ok? Bom, então esses são os problemas. Pessoal, material suplementar, tá? Eu coloquei material suplementar e bibliografia junto. Valem a pena vocês perder 5 minutos e assistir esse vídeo de funcionamento. Tudo que eu falei sobre estrutura e como melhorar a estrutura mecânica do motor é bem explicado nesse vídeo que eu deixo aqui. É um vídeo curtinho, se eu não me engano, de 5 minutos e meio. Tipos de estrutura de motor. É um texto pequenininho com algumas imagens de estrutura. Se o motor ele vai ser híbrido, se ele vai ser de ímã permanente ou se ele vai ser de indutância variável, igual a gente viu lá em cima. Aqui eu deixo um site que explica de forma bem legal a questão da ligação bipolar ou unipolar e deixo um material um pouco mais completo, vamos dizer assim, que é uma apostila da Unesp, tá? Então, Universidade de São Paulo, e lá tem um material que eu achei muito bacana, é um PDF, deve ter ali umas 30 e poucas páginas, se eu não me engano. E ele fala tudo, todas essas informações, está bem esclarecido sobre motor de passo, está bem esclarecido nesse material aí da Unesp, ok? Bom, completei 50 minutos de aula, a aula acabou, vocês estão liberados para sair, terminei aqui, ó. Estou à disposição caso alguém ainda tenha alguma dúvida sobre o trabalho. Do potenciômetro, eu esqueci de falar no vídeo, mas o que eu tentei te explicar lá por mensagem era que o potenciômetro vai de 3.7 em 3.7 no Tinkercad, não tem precisão nenhuma. Aí Ô Cauã, faz o que eu pedi, que se é um problema do software você não será preocupado. Mantenha a sua programação dentro do que foi pedido na atividade. Então você pode manter os parâmetros. Se porventura a gente não conseguir ver o LED acender porque o negócio não tem precisão, não precisa preocupar. Fala, eu não tenho, como eu vou dizer, controle suficiente aqui para parar o potenciômetro na tensão exata aqui, que na minha conversão
vai dar aquela tensão para me parar ele a 90 graus. Ok? Que o LED deveria acender. Não tem problema. Agora, o que precisa estar certo? A sua programação tem que estar dentro do que eu pedi. Tá? Então, quanto a isso daí, você não precisa de ficar preocupado, não. Por meio volt foi, mas quase que não vai. Deu sorte lá de as contas bater. Não, então tranquilo. Ian. Ô Lucas, Sim. eu fiz o isolamento lá do circuito, aí, tipo assim, rodou com o mesmo código de antes de fazer o isolamento. Mas, com o optoacoplador, o sinal PWM não tinha meio que, tipo, trocar, tipo, a lógica dele. Ô Ian, eu fiz aqui e o meu trocou. Teve que trocar. Eu não sei o que você tá fazendo. Então, como é que faz pra trocar essa lógica? É aquele negócio, falando no vídeo, tipo assim, você tem que fazer o que você queria menos um. Mas aí eu vou chamar a atenção só pra uma coisa, que o Cauã até falou que não é tão simples, na verdade é fazer um menos o que você quer, pra você inverter o sinal. Só que isso daí não é um matemático, ele é um digital. O seu 1 digital, ele tem um sentido dentro do seu circuito. Lembra, por exemplo, que seu circuito, você estiver convertendo ali uma tensão analógica, no caso do Arduino Uno, o 0, tá? É 0 volts e a tensão é 5 volts. Então, quando vem para o mundo digital, eu sei que o meu 0 é 0 e eu sei que o 1 digital, ele representa para mim 5 volts. Então você tem que pensar nesse espaço entre analógico e digital aí para você definir quem que vai ser esse um seu. Lembrando que quando eu disse um menos o que você queria, é o um digital. Agora esse um digital seu vem de onde? Então, o que eu tentei fazer uma hora é, tipo assim, pegar o que seria o ângulo, né? Seria o 180 menos o ângulo que eu queria. E aí ele rodou no sentido contrário ao que ele estava rodando antes. E era pra ser isso? Isso funcionaria na vida real? Ô Ian, eu preciso de ver seu circuito e o seu código para te responder. Essa inversão que você está falando aí, eu não sei se eu entendi ela muito bem. Tá? Então eu não consigo te responder com 100% se isso vai funcionar no real. Tem que ver o que a gente vai fazer de adaptação aí no simulador para fazer isso funcionar. Tá? Então não sei te dizer se está certo, se está errado, se funciona ou se não funciona o que você fez. Só vou conseguir ver isso na hora que você me entregar o trabalho agora. Que nessa altura do campeonato aqui já não dá muita coisa, ok? Tá bom. Mas é mais ou menos essa a ideia. Teoricamente, é isso que a gente deve fazer. Tá? Pedro? Lucas, se um acoplador está invertendo o sinal, eu não posso colocar dois, não? Não. Essa não é a solução eletrônica adequada. Ok? A solução eletrônica sua aí não seria essa. Essa inversão você resolve ela via programação mesmo. Então, em termos de componente, por que você não deve fazer isso, Pedro? Porque você está deixando seu hardware mais caro. Você está deixando ele muito mais caro. E outra coisa, como que você iria associar esses dois optoacopladores? Você começa a ter um outro problema aí também, porque você vai precisar de uma terceira fonte? Como que você vai fazer isso? Então, além de você complicar o seu hardware, você deixa ele mais caro. Ok? Então não é uma solução. A sua solução não parte por aí, não. Ela parte por lógica. Cauã. Sim, eu fui testar aquele programa que eu te mandei lá do vídeo da cancela. Eu fiz exatamente o mesmo hardware dele no Tinkercad. Não funciona de jeito nenhum.
Depois que eu já tinha testado tudo e feito o programa, eu fiz isso. Só pra ver como que ia funcionar mesmo, do jeito que meu pai fez. Aí eu mostrei pra ele que não tava funcionando, e a nossa conclusão foi que o Tinkercad não sabe direito o que tá acontecendo com os servos sem a biblioteca. Aí, tipo, parece que alguma coisa parecida acontece com o autoacoplador. Quando você liga ele, só faz o sinal passar por ele até um LED, ele também não entende direito que inverte o sinal. Aí, sei lá o que tá acontecendo. Ah, eu tenho minhas dúvidas. Eu vou fazer essa correção, você vai ver que a coisa não tá do jeito que você tá descrevendo pra mim, não. Ok, mas eu fiz o programa lá e ele não funcionou. Tá, vamos ver o que é que você fez. Eu fiz aqui e funcionou, do jeito que eu dei na aula pra vocês. E eu inverti o sinal com um transistor NOT gate. Tem problema? É a mesma coisa do Pedro. Não é a solução em fazer essa inversão gastando componente. Eu Lucas, tá? Não é questão de tá certo ou tá errado. Não é o caminho mais viável. Por quê? É algo que você tem que resolver com lógica. E se amanhã não sei, vou ficar calado aqui. Mas era algo que eu resolveria com lógica. Mas também deixa seu programa mais complexo. Mas... Se você resolver pela programação. Mas... software, você muda ele aos montes aí. Isso não é problema nenhum, não. Você vai ver que a coisa ficou muito simples, na verdade. Não ficou nada complexo. Gastar R$1 a mais com transistor pra mim. Gastar R$1 a mais com transistor quando você faz uma placa é uma coisa. Agora, se você for fazer 100 mil placas, você vai gastar 100 mil reais aí a mais? Ué, mas pelo menos deixa o negócio mais... Pedro, só esqueceu a mãozinha levantada aí? Beleza. Pessoal, eu esqueci de falar na aula, eu vou deixar aqui depois anotado no Teams. Amanhã eu disponibilizo a segunda atividade, ok? Que é para ser entregue na outra semana, eu não lembro a data mais não. Então amanhã eu já disponibilizo para vocês aqui, já crio a tarefa da segunda atividade. Lembrando que são 3. A primeira está sendo entregue hoje, até às 18 horas. Amanhã eu libero a segunda atividade. Abraço a todos aí, gente. Bom final de semana. Até terça-feira, se Deus quiser. Até. Falou, Lucas. Tchau, gente. Falou.